Durante a crise dos mísseis cubanos de 1962, as mensagens diplomáticas oficiais entre Estados Unidos e União Soviética normalmente levavam 6 horas para serem entregues, inclusive canais não oficiais, como por exemplo de correspondentes de redes de televisão, também tiveram que ser usados, pois eram mais rápidos. A experiência da crise convenceu ambos os lados da necessidade de melhores comunicações em meio à iminente possibilidade de uma guerra nuclear entre as partes. Durante a crise, os Estados Unidos levaram quase 12 horas para receber e codificar a mensagem inicial de 3.000 palavras de Nikita Khrushchev, um tempo perigosamente longo. Quando Washington redigiu uma resposta, uma mensagem mais dura de Moscou foi recebida, exigindo que os mísseis dos Estados Unidos fossem removidos da Turquia. Os conselheiros da Casa Branca pensaram que comunicações mais rápidas poderiam ter evitado a crise e a resolvido rapidamente. Os dois países assinaram então o Acordo de Linha Direta em 20 de junho de 1963, a primeira vez que tomaram medidas formais para reduzir o risco de iniciar uma guerra nuclear involuntariamente. Foi usado pela primeira vez pelo presidente americano John Kennedy em 30 de agosto de 1963. A linha direta nuclear, como viria a ser conhecida, foi criada após a assinatura de um memorando de entendimento relativo ao estabelecimento de uma linha de comunicações diretas em 20 de junho de 1963, em Genebra, na Suíça, por representantes da União Soviética e dos Estados Unidos. Mas como funcionava a linha direta e quais eram os equipamentos na época e nos dias atuais? A linha direta Moscou-Washington destinava-se apenas a texto. A fala poderia ser mal interpretada. Os líderes escreviam na sua língua nativa e as mensagens eram traduzidas para o destinatário. Com certeza já ouviu de seu professor de História Comunista que um telefone vermelho ficava disponível para comunicação direta entre Washington e Moscou. Não era verdade. Apesar de ter existido um telefone vermelho nos Estados Unidos, o telefone não tinha nenhum contato direto com estrangeiros e tampouco ficavam nos comandos de controle e também de recebimento de dados. Tudo se passava por salas e antessalas nos dois países que tinham procedimentos rigorosos a serem cumpridos para tradução, transcrição e transmissão dos dados e informações para os respectivos líderes das grandes potências. A primeira geração da linha direta usou 2 circuitos telegráficos duplex em tempo integral. O circuito primário foi roteado de Washington via Londres, Copenhague, Estocolmo e Helsinki para Moscou, uma verdadeira linha direta. Conhecido como TAT-1, o primeiro cabo telefônico transatlântico submarino, transportou mensagens de Washington para Londres. Uma linha de rádio secundária para mensagens de backup e serviço ligou Washington e Moscou via a cidade marroquina de Tanjar. Esta rede foi originalmente construída pela Harris Corporation. Em vez de usar máquinas de cifra americanas ou russas para a criptografia das mensagens, as máquinas conhecidas como ETEC RRM foram construídas na Noruega pela STK-1, que era considerada neutra e imparcial. A STK entregou as máquinas com suprimentos suficientes para 1 ano e documentação completa. Cada estado entregou fitas de decodificação, usadas para codificar suas mensagens por meio de sua embaixada no exterior. Uma vantagem do teclado de uso único era que nenhum dos países precisava revelar métodos de criptografia mais sensíveis ao outro. Posteriormente, com o tempo, as coisas foram melhorando. Em setembro de 1971, Moscou e Washington decidiram atualizar o sistema. Os países também concordaram pela primeira vez quando a linha deveria ser usada. Especificamente, eles concordaram em notificar um ao outro imediatamente no caso de um incidente não autorizado ou inexplicável envolvendo uma arma nuclear que pudesse aumentar o risco de guerra nuclear. 2 novas linhas de comunicação via satélite complementaram os circuitos terrestres através de 2 satélites americanos, Intelsat
e 2 soviéticos, o Monia-2. Esse arranjo durou de 1971 a 1978 e tornou o link de rádio via cidade marroquina de Tanja redundante. Em maio de 1983, o presidente Ronald Reagan propôs atualizar a linha direta para adição de capacidade dos novos sistemas por fax de alta velocidade. A União Soviética e os Estados Unidos concordaram formalmente em fazer isso em 17 de julho de 1984. Segundo o acordo entre as partes, as atualizações deveriam ocorrer por meio do uso de satélites e modems da Intelsat, máquinas de fax e computadores. Os terminais e fax estavam operacionais em 1986 e, após vários anos de testes, se provou que os links de fax eram confiáveis. Em 1988, o lado americano do sistema de linha direta estava localizado no Centro Nacional de Comando Militar no Pentágono. Cada equipe, chamada de MOLINK, uma abreviatura para Moscow Link, trabalhava em um turno de 8 horas. Um oficial não comissionado cuidava do equipamento e um oficial comissionado, que era fluente em russo e bem informado sobre os assuntos mundiais, era o tradutor. Em 2007, houve um novo trabalho de atualização da linha direta, agora entre Estados Unidos e Rússia. O link de dados anterior foi substituído por uma rede de computadores dedicada com funcionalidade de e-mail e chat. Enquanto a função de chat é usada pelos operadores para a coordenação do link, e-mails são usados para a parte oficial. O sistema de e-mail permite que mensagens de texto, imagens digitalizadas e arquivos sejam enviados. Por razões de segurança, havia 3 terminais de linha direta no lado americano para não acarretarem falhas de comunicação. Uma no Pentágono, na Casa Branca e no Centro de Comando Militar de Raven Rock. Já na Rússia, não estava claro qual era a localização exata do terminal ou terminais em Moscou. O link primário foi acidentalmente cortado várias vezes, por exemplo, perto de Copenhague, por um operador de escavadeira dinamarquês e outra por um fazendeiro finlandês. Outras formas de linha direta são por videoconferência segura. No início da invasão russa da Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e a Rússia criaram uma linha de desconflito para evitar erros de cálculo ou escalada. Em novembro de 2022, um funcionário anônimo dos Estados Unidos disse à emissora Reuters que a linha havia sido usada apenas uma vez na guerra. O funcionário também disse que a linha foi usada para comunicar preocupações sobre operações militares russas perto da infraestrutura ucraniana, mas não deu mais detalhes, mostrando a falta de interesse de ambas as partes em reduzir as tensões. Em 20 de novembro, um dia antes da Rússia lançar um ataque com mísseis balísticos capaz de lançar ogivas nucleares sobre a Ucrânia, o Kremlin anunciou que a antiga, mas moderna e digitalizada linha direta entre Washington e Moscou não estava sendo usada no momento, à medida que os riscos nucleares aumentam em meio às maiores tensões entre a Rússia e o Ocidente em décadas. Este é o novo canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que, diferente do área militar, não teve a monetização e o engajamento dos inscritos censurados pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se gostou, se inscreva e ative as notificações.